Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão que avança nas negociações por Cuéllar e Michael. Vai aumentar bastante o patamar do time, né? E também e também vai ter que abrir o bolso, porque a operação para ter os dois, ela pode chegar nos 70 milhões de reais e com um custo mensal superior a 5 milhões de reais. Só pelos dois, tá? Eu te conto essa história. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Fala turma, vamos atualizar as notícias do Timão, porque além do jogo, né, do empate entre Corinthians e Grêmio, o mercado está se movimentando, a janela está aberta e a gente teve novidades sobre as negociações envolvendo o Corinthians e Cuéllar e Michael. Curiosamente, dois jogadores que estão na Arábia Saudita. O Cuéllar, que jogava no Al Hilal, mas que está no Al Shabab. O Michael, que segue no Al Hilal, mas que será liberado nesse meio de ano, na janela de transferências, para abrir uma vaga de estrangeiro para Neymar, que se recupera e que está jogando no Al Hilal, vejam só, no time do Jorge Jesus. Então a tendência é que o Neymar ocupe a vaga de estrangeiro que até então é do Michael. O Al Hilal negocia o Michael, que quer voltar para o futebol brasileiro, que tem um assédio de vários clubes há algum tempo. E aí tem uma novidade, porque eu já tinha dito aqui para vocês que existe uma concorrência, uma disputa de alguns clubes consultando o Michael para saber da situação, se ele conseguia a rescisão com os caras, se os caras liberariam, né, para não ter que pagar até o fim do contrato. E aí provavelmente, né, teria luvas para se acertar com o cara, enfim, ele tem uma relação bacana com o Renato Gaúcho, que está no Grêmio, que queria muito contar com ele, tem um investimento grande do Cruzeiro, tem o São Paulo, que deu uma sondadinha, e tem o Corinthians, né, que não é a primeira vez procura saber do Michael. Michael já se acertou basicamente com o Corinthians, até porque pela informação do Everton Guimarães, meu parceiro lá da Band, ele esteve presente, né? Na verdade, ele conversou com algumas pessoas do Cruzeiro e obteve a informação de que o Cruzeiro se retirou do negócio. Eu tinha dito para vocês, o Cruzeiro, cara, está disposto a pagar 2,5 milhões de salário pelo Michael. Como é que concorre com isso? Pois bem, por conta das luvas, o Cruzeiro se retirou. E a informação que o Everton obteve por pessoas de dentro do Cruzeiro é que ele estaria negociando com o Corinthians, numa negociação bem avançada. Ele está pedindo 8 milhões de reais de luvas na mão dele. Michael quer, para voltar para o Brasil, 8 milhões de reais de luvas, fora o salário, evidentemente. Ele ganha um altíssimo salário na Arábia Saudita, como todo mundo, mas o Corinthians estaria disposto a investir e pagar o Al Hilal com o valor da Esportes da Sorte, a patrocinadora master. Eu não sei se chega no total dos 57 milhões. Esses 57 milhões são destinados pela patrocinadora para o Corinthians contratar. Só que eles querem um cara midiático, um cara que dê retorno no marketing. O robozinho, né, como ele era chamado aqui, imitando o Cristiano Ronaldo, quando jogava no Goiás, no Flamengo, pode ter esse apelo. Além dos gols, das jogadas, de um cara que é muito bom naquilo que faz, né, quebrando as linhas, o cara de lado de campo, que vai resolver todos os problemas do Corinthians, até porque existe uma possibilidade de saída do Wesley, eu já falo sobre isso, então ele preencheria essa lacuna ali pelo lado esquerdo e seria titular, evidentemente. A questão é o custo, porque se o Al Hilal não quiser liberar, o Corinthians vai ter que pagar para o clube da Arábia Saudita, e o custo dele é isso, cara, 8, 9 milhões de euros, que é quase 60 milhões de reais que você tem que pagar pelo cara. O Corinthians vai gastar todo esse dinheiro? Tá bom, não precisa gastar todo esse dinheiro se o Michael daqui a pouco consegue a liberação, uma rescisão amigável lá com os caras, ele fica livre. Só que aí você tem que dar na mão do Michael. E aí o que ele estaria pedindo seriam 8 milhões de reais. Eu até não tô achando tanto, tá? Mediante a tantas cifras altas, não estou achando tanto. O problema é que ele vai querer ganhar esses 2 milhões e pouco de salário. Com essas luvas diluídas, se a gente fizer uma conta rápida aqui, ele assinar um contrato por 2 temporadas, dá umas luvas aí de 300 a 400 mil reais por mês. Compondo no salário de 2 milhões, a gente está falando de 2 milhões e meio, quase 3 milhões de reais, dependendo do valor do salário, né? Se for um pouquinho a mais, direito de imagem, aqui, uns 3 milhões. E aí, falei assim, uns 3 milhões. Michael, de verdade, eu acho muito dinheiro. Acho que sobe o patamar do time, acho que encorpa o elenco, acho que o Corinthians entra forte para brigar pelas competições. O Michael chega e joga, mas, cara, meu Deus do céu, quase 3 milhões de reais pro Michael. Porra, o Grêmio não pagou isso pelo Suárez, cara. O Gabigol não ganha isso no Flamengo. Assim, sei lá, o Pedro não ganha isso. Enfim. Esse é o valor que o Corinthians, mais do que deveria ou poderia pagar, está disposto a pagar pelo Michael.
além do custo da operação de quase 60 milhões. Só que aí tem o Cuéllar. Olha o Cuéllar. O Cuéllar, que está também fazendo a mesma coisa, já se acertou com o Corinthians, já falei aqui, né? Já ligou para o Ramon ligou para ele, tá tudo certo, ele quer jogar no Corinthians, já definiu, já se acertaram o salário segundo o Samir Carvalho aí também passa dos 2,5 milhões, na verdade a composição, né? O Samir tá batendo nessa tecla, o salário é 900 mil, só que aí tem direito de imagem, tem mais as luvas diluídas e tudo mais, dá 2,5 milhões. Você soma o Michael e o Cuéllar, você tem 2 jogadores ao custo de 5 milhões para mais. Cara, que loucura. E aí você tem que pagar ou para o Al-Shabaab, porque ele tem contrato ainda no Cuéllar, mas ele já optou que já decidiu que quer sair. E quer voltar para o Corinthians e quer ser treinado pelo Ramon de novo. Se ele conseguir a liberação amigável, beleza, ele vai pedir luvas na mão. E aí o Corinthians vai ter que resolver essa história. Mas o Cuéllar, pelas informações, ele tá sendo contratado pelo próprio caixa do Corinthians. O Corinthians está com dinheiro em caixa para contratar o Cuéllar. O Michael, que tem a questão midiática, de retorno de marketing, de não sei o quê, aí seria via Esportes da Sorte. E aí, o Michael, especialmente, preencheria a lacuna do Wesley, que recebeu uma proposta do Crystal Palace, informação do Samir aí, na noite dessa quarta-feira, porque existia a proposta do Nottingham Forest, ou pelo menos a sinalização dela, segundo o Bruno Andrade do UOL, e também o Fenerbahçe da Turquia, a pedido de José Mourinho, havia se interessado e estava disposto a fazer uma proposta. O Corinthians sempre quis 25, 30 milhões de euros pelo Wesley e me parece que não vai chegar perto disso, até porque ele perdeu espaço no time, não está jogando, e a proposta do Crystal Palace seria de 18 milhões de euros com bonificações. Vou falar um negócio, vende. O Wesley não está performando, ele tem que ser muito lapidado e talvez ele só consiga essa lapidação lá na Europa. Ele gostou da proposta, ele está a fim de ir embora, ele quer ser negociado, então assim, não adianta muito ficar segurando o cara, 18 milhões de euros é um bom valor. O Corinthians já negociou muito mal seus atletas, não acho que seja um valor baixo, não acho, porque assim, vamos lá, 30 milhões de euros o Corinthians não vai conseguir no Wesley, não vai. Então, assim, 18 milhões, na minha opinião, acho um bom valor. E aí, você libera o Wesley, chega o Michael, o Cuéllar chega ali para disputar, digamos assim, né, posição com Alex Santana, Ranieri. Eu acho que dá para jogar todo mundo junto. Claro que vai sobrar para alguém, mas o Alex Santana não dá para tirar do time, né? Pelo amor de Deus. O cara comeu a bola contra o Grêmio e está jogando muito. Dono do meio campo. O Rian está entrando muito bem, que é um menino muito promissor. E o Bidon, né, que não está sendo utilizado, que também tem um potencial de ser valorizado, de ser negociado, juntamente do Ranieri. Então tem várias opções ali para colocar no meio. O Cuéllar seria titular absoluto. E mesmo que ele não seja, o que eu acho difícil, aí você tem que ver o custo-benefício, né? Mas, pô, você ganha no elenco, né? E hoje, para você disputar as principais competições, você precisa de elenco. Qualquer jogador tem uma lesão, tem uma suspensão, tem uma convocação, você olha para o teu banco e aí muitas vezes você baixa muito o nível técnico. Se você tem Cuéllar, Ranieri, Garro, jogadores de meio campo, né? Coronado, o Charles agora, que recém chegou, não demonstrou muita coisa, mas beleza, daqui a pouco pode performar. Rian, Breno Bidon, essa turma toda, você já começa a ter opções para montar um time e se tiver ausências, você consegue manter o mesmo nível. Pelo menos eu penso assim. O que vocês acham? Esses caras custam muito, né? Meu Deus, mas vale a pena? Acho que essa é a principal questão. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima.